aqui nesta sessão para evocar a figura do Pedro Estnes. Acabaram de ver um dos filmes centrais na mitologia, no percurso do Pedro Estnes no cinema português. Um percurso que se interrompeu prematuramente. Fez em junho passado 10 anos. A ideia, tanto desta sessão, é evocá-lo, com esse pretexto do 10º aniversário da sua morte. E para isso estão aqui algumas pessoas que o conheceram bem, que com ele lidaram de perto, em alguns casos até o filmaram, como aconteceu com o Patrick Mendes e com o Manuel Mozo. A Marie Carré, que é ao meu lado, é atriz, contracenou com ele num filme chamado Agosto, de Jorge Silva Melo. Penso que foi o único novo, mas foi só esse. E o João Paulo Patrício, o João Paulo Patrício, que era um grande amigo do Pedro. Como eu disse há bocado, vocês acabaram de ver um dos filmes centrais na constituição, digamos assim, de uma mitologia do Pedro Estnes. Este obviamente é um filme crucial para uma geração do cinema português. E o Pedro Estnes foi, digamos, enquanto ator, uma espécie de guarda avançada, guarda visível de uma geração. O Manuel Mozo, que é da mesma geração do Pedro Costa, a Teresa Vilaverde. É um ator que vem dessa década dos anos 80 e particularmente acarinhado e particularmente procurado por uma série de realizadores que nessa altura estavam a começar e que, tendo obviamente percursos pessoais muito diferentes, cinemas muito diferentes, preocupações muito diferentes, encontram-se alguns nessa afinidade geracional, quanto mais não seja pelo facto de estarem a começar ao mesmo tempo, portanto, partilharem um cinema e um país onde se fazia esse cinema e, portanto, obviamente há uma coisa de comum entre todos estes nomes. E o Pedro Estnes, quer dizer, eu estava a dizer isto, estava a pensar que, obviamente, o apelo do Pedro Estnes não foi apenas uma questão geracional, porque realizadores de outras, antes até do Manuel Mozo e do Pedro Costa, ele entrou no Agosto, Jorge Silva Melo, que é de uma geração anterior. Portanto, não é apenas, obviamente, um efeito geracional, embora ele tenha ficado muito associado a uma geração. É uma geração que também é uma geração de espectadores. E eu falo para o meu caso particular. Eu tinha 18 a 19 anos quando vi o Sangue, quando o Sangue estreou. É uma das sessões mais memoráveis da minha vida. E a partir daquele momento, daquele plano inicial, com o rosto do Pedro Estnes a dizer faça de mim o que quiser, há ali uma fragilidade que eu penso que para muita gente fora do cinema, enfim, fora do cinema enquanto praticante, apenas como espectador, encontrou ali uma espécie de reflexo seu de um estado, de uma vivência que nós conseguíamos de alguma maneira tocar e perceber o que é que era, o que é que significava aquilo, o que é que significava aquela presença do Pedro. E ele passeou isso por vários filmes e era aqui que eu queria chegar, antes de passar a palavra aos meus companheiros aqui de painel. Ele representou, eu penso que muito, falo por mim, mas penso que não falo apenas por mim, porque penso que este é um sentimento comum a quem cresceu, passou, enfim, entre a adolescência e os 20, 30 anos, habituou-se a ver no Pedro Estnes uma espécie de amigo
relativamente próximo, um amigo que não se conhece do dia a dia, mas se conhece, se visita periodicamente no cinema, e ele traz-nos algumas notícias também sobre nós próprios enquanto espectadores. E eu penso que isso essa foi uma das características das presenças, ou da presença do Pedro Estes no cinema português. Nós vimos-lo, enfim, falar da idade aqui é um bocado complicado, porque o Pedro Estes parecia sempre mais novo do que era de facto na verdade, não é? Aqui no Sangue ele já tinha perto de 30 anos e faz um papel que será fim da adolescência, enfim, ele parece ter sempre menos 10 anos do que tinha na verdade, e a maior parte dos realizadores tratou mesmo como se ele tivesse menos 10 anos. Então há um lado miúdo na presença dele, que de alguma forma nunca o abandonou, mesmo nos filmes, sobretudo nos filmes finais, quando já tinha outra idade e em que já fazia papéis enfim, correspondiam a outro escalão etário. Mas, portanto, era aqui que eu queria chegar, e vamos já calar e passar a palavra aqui aos meus companheiros. A importância do Pedro Estes tem esta qualidade que é muito rara, e que talvez depois disso ainda não tenha voltado, depois dele ainda não tenha voltado a aparecer um ator ou uma atriz que cumpra esse papel. Ele funcionou como um eco, um reflexo, melhor dizendo, do nosso próprio crescimento durante aquele período entre o final dos anos 80 e vá lá até aos anos 2000, não é? É a altura em que estreia o Xavier, do Manuel Mozo, não é? Que estreia rodado antes, mas estreia muito mais tarde. E pronto. Não sei como é que passo daqui para outro assunto. Se calhar vou passar a palavra a quem o filmou, ao Manuel e ao Patrick. Se calhar começava pelo Manuel. Perguntava-te se concordas com aquilo que eu disse sobre... Sim, concordo, porque para além dos realizadores que citaste com quem ele trabalhou, por exemplo, ele trabalhou, embora não surja no filme, mas dá a voz no filme da Teresa Vilaverde, Idade Maior. Entra também na primeira longa do João Canijo. Mas ele realmente, pronto, para além de um papel ainda em criança, quase início da entrada da adolescência, no filme do João César, se não me engano, o Amor das Três Romances. Ela é irmã dele. Ela é irmã da Sílvia, sim. Mas digamos, quando ele começa realmente é no filme do João Canijo, logo a seguir trabalho também no Tempos Difíceis, do João Botelho, e no Agosto do Jorge. Eu, e julgo que, por exemplo, o João Canijo e mesmo o Pedro Costa até o tínhamos conhecido, qualquer um de nós, através do Jorge Silva de Melo. Realmente o Pedro tinha, ou seja, não só o víamos enquanto ator, mas para a minha geração, digamos assim, ele era uma espécie de companheiro, ou seja, na altura, quer o Pedro Costa, quer a Teresa, quer o João Canijo, por exemplo, e mesmo outros colegas que não terão trabalhado com ele, mas que tínhamos outras afinidades, nomeadamente a música ou a banda desenhada, portanto, criava-se uma cumplicidade através da amizade, para além daquilo que depois
poderia ser a nossa relação enquanto ator da parte dele e nós enquanto realizadores. Pronto, e por coincidência nós estávamos a começar enquanto realizadores e realmente víamos no Pedro alguém que poderia dar corpo aos personagens que nós imaginávamos. Eu tenho, pronto, no caso eu filmei com ele os meus 2 primeiros filmes. Infelizmente um deles só consegui terminar quase 12 anos depois da rodagem, e o outro, que era o meu primeiro filme, também mais ou menos desapareceu durante muito tempo, que foi no Um Passo, Outro Passo e Depois. Pronto, aí o filme é centrado no personagem, num outro personagem, que é interpretado pelo Henrique Canticastro, mas o Pedro fazia parte do grupo de jovens de um liceu, onde o Canticastro era contínuo. E realmente, para o meu segundo filme, portanto, o Xavier, eu voltei a chamar o Pedro e aí sim, pronto, ele teria o papel que dá num bom filme, portanto, o personagem central do filme. Nessa altura, pronto, um dos outros atores que contracena com ele, que é o Zé Meireles, que também era um grande amigo do Pedro, também faz parte do grupo de atores, e eu julgo que o Pedro tinha realmente ou seja, nós servíamos das características físicas dele, mas também da sua maneira de ser, porque apesar de ser uma pessoa com múltiplas aptidões, não só enquanto ator, mas nomeadamente como desenhador e o seu trabalho enquanto artista de banda desenhada e também o seu gosto pela música, portanto, permitia, pronto, termos um outro tipo de relação que não aquela que muitas vezes os realizadores têm com os atores, que é, pronto, chamam o ator, ele faz o filme, mas depois afastamos-nos de novo. Com o Pedro, eu julgo que com qualquer destes realizadores com quem ele trabalhou no início, digamos, desta fase da vida dele, havia também uma grande cumplicidade e uma amizade que ultrapassava o facto de uma mera relação ator-realizador. O que eu julgo que imprime outro tipo de características muito mais forte nos filmes, que é realmente essa cumplicidade e essa amizade que permitia também tirar partido da força e da fragilidade do Pedro para representar aquilo que nós pretendíamos nos personagens que construíamos para ele. Pronto, não sei, agora julgo que o Patrick, sendo um realizador... Queria só, talvez, frisar um bocadinho, frisar uma questão. O Manel e a geração do Manel, quando começou a trabalhar com o Pedro, estava, de certa forma, a moldá-lo. O Pedro ainda não tinha
ainda não era uma imagem de cinema. Tu, quando chegas ao trabalho com o Pedro Estes e quando o conheces, ele já tem esse passado, já transporta esta carga real e simbólica, já tem um lugar no cinema português. Isso foi importante para ti na maneira como trabalhaste com ele? É curioso, porque eu, apesar de tudo, pronto, como tenho 40, ou seja, eu conheci-o em 2007 e pronto, nessa altura, apesar de que já não é como é a proliferação hoje em dia da informação em conseguimos ter acesso a tudo, não é? E todos os filmes, eu quando o conheci, que foi num contexto em trabalho do filme de Inês Oliveira, eu ainda nem sequer conhecia quem é que era o Pedro. O nome já me soava uma coisa familiar, mas eu não conhecia nada da obra dele. E então no início a relação que se estabeleceu foi principalmente uma relação de amizade com a pessoa no trabalho, com troca de opiniões sobre música, sobre cinema, sobre banda desenhada. E pronto, e depois entretanto acabei por achar que ele era a pessoa indicada para entrar dentro do meu projeto nessa altura. E nós fizemos esse projeto, que era dentro de uma casa cerrada, e durante a preparação e a feitura do filme, que isto também foi, nós começámos a fazê-lo em, acho que foi 2007, 2008, e demorámos mais ou menos 2 anos a fazer, acabei por ter acesso a uns VHS de uns filmes do O-Sangue, do FG O-Sangue, que ele tinha entrado, que eram coisas que eram difíceis de arranjar na altura também, e claramente o meu respeito com a pessoa mudou completamente. E a partir daí, quer dizer, comecei a vê-lo. Eu sabia que ele era uma pessoa super talentosa, pronto, dentro, principalmente na parte de interpretação daquilo que eu tinha visto, mas comecei mesmo a levá-lo a sério depois de ter visto esses projetos. Mas apesar de tudo, ele, como sempre, foi uma pessoa muito humilde. Ele não falava muito daquilo como se fosse algo de extraordinário, quando no fundo era, porque não havia nada igual, a meu ver, na altura, dentro dessa abordagem de atores portugueses neste tipo de cinema. E pronto, eu como sempre tentei explorar um bocadinho mais este tipo de cinemas mais avant-garde, coisas assim diferentes, mais punk rock, acabámos por criar uma relação ainda mais forte nesse sentido, e acabou por, eu acho que isso foi a viragem de facto no que toca a essa questão de respeito para com aquela pessoa enquanto ator, porque eu acho que o que foi principalmente construído antes foi mesmo uma relação de amizade. Pronto, portanto, no fundo, eu acho que, não sei se respondi assim mais ou menos assim à questão, acho que no fundo foi isso. E pronto, passado nós, sei lá, foram 2 anos depois, percebemos que ele estava doente e pronto, estava eu na altura a filmar com o Gomes, o Tabu, em Moçambique, e passado uma semana, em junho, voltei para Portugal e passado uma semana ele tinha morrido, foi assim tudo assim super abrupto. Nem houve assim propriamente tempo para ver quase uma despedida nem nada, não é? Foi assim tudo, fomos todos apanhados de surpresa, acho que ninguém estava a contar com isso, e eu acho que de facto foi uma grande perda para o cinema português. Essa é sem dúvida a coisa que sobressalta aqui, e acho que é por isso que estamos aqui também hoje, não é? Para também tentar fazer com que a memória do Pedro não se desvaneça nisto. Marie, que recordações tem de trabalhar com o jovem Pedro? A recordação é longínqua. Também quando fui lá fazer agosto em 86, vivia em França. Na altura, os papéis, não sei, foi assim uma onda de moda de ir buscar atrizes, que havia muito super boas aqui. Foi buscar lá fora e então, claro, não falava português. E eu tentei me lembrar quando o Francisco disse-me, vem falar do Pedro, eu disse, não conheço o Pedro, mas apesar de não conhecer nos factos, factualmente, o Pedro é como, aliás, há um plano no filme, não me lembro qual, mas que me marcou completamente. Pensei, este olhar do Pedro, e acho que você referiu isso, é um olhar que nos é familiar. E estranhei quando você disse isso, porque quando vi este filme, há um plano, agora não me surge qual é, onde é que o olhar do Pedro ultrapassa o facto, o concreto.
não sei bem explicar, porque aconteceu também, não me lembro da primeira vez que vi o Pedro nas filmagens de agosto, mas eu sei que foi uma relação totalmente imediata, direta. Eu estava bastante desconectada da realidade. Era um primeiro filme. Eu não percebia nada, nem queria perceber estes mapas de trabalho e tudo. Não, vinha do teatro, apesar de não gostar de teatro. Eu ia dizer Alberto. O Pedro, o papel dele se chamava Alberto. Havia imediatamente um reconhecimento entre nós os dois, e penso que o Pedro era familiar com toda a gente. E era uma pessoa que era familiar e, ao mesmo tempo, este lado familiar, o sentimento de conhecer o Pedro logo e de se reconhecer, vinha também do facto que, para mim, havia uma parte dele que parecia nunca estar cá. Eu me reconhecia muito nisto. Estar aqui, o corpo, mas algum nele, eu me reconhecia também nisto. Eu penso que talvez muitas pessoas podem sentir isso. Estamos cá, mas algum em nós não está cá. Não é necessariamente uma fuga, mas literalmente. O que é que eu lembro também, e continuo a ver no Pedro, é sentir uma grande decalagem entre o corpo dele. Pronto, era bonito, mas mais do que bonito, era um homem belo. E o corpo dele, adolescente quase, delgado, fino, magro. E quando ouvia-se a sua voz, uau! A voz dele era quase aquele outro plano que estou a falar. Havia cá este corpo delgado, mais jovem, parecia mais jovem, e depois a voz dele que nos conta um conhecimento, algo de profundo. Ele tem uma voz linda, mas que vai nos graves e que contrapõe um bocadinho neste corpo juvenil. Isto é isso que me marcou. Depois, acho que, de repente, não sei, estou em Paris, portanto não vivia ainda em Portugal. Namorei com Acácio, diretor de fotografia de Agosto. Agosto foi realmente um marco na minha vida. E não sei, depois em Paris, como é que aparece o Pedro, vamos lá num jantar, não tinha um tostão, Acácio paga. Depois encontro-me com a Sílvia num apartamento em Paris, onde o Pedro me tinha levado, mas ele fugia. Era assim, uma espécie de filme dentro da vida, onde ele aparecia e desaparecia. E pronto. E depois eu abandonei a profissão durante bastante tempo. E reencontrei o Pedro sempre por acaso em Lisboa, já vivia em Lisboa. E ultimamente penso que então faz a ligação que me encontrava com ele, já devia estar doente, e ele ia nas lojas como se diz, naturais, de produtos naturais, e enfiava tudo numa mochila enorme para ir depois para a sua casa, que era do lado, penso eu, do Barro Alto, por aí. Poço dos Negros. Sim. Poço dos Negros. Descendo a calçada do Combo. E na altura vivia assim 2, 3 anos ao pé da Gulbenkian, então ele ia na Miosotis, aquela loja. E a gente se encontrava lá e falávamos, e eu lembro depois do humor dele dentro da loja. Eu lembro de uma vez que ficamos uma boa meia hora a falar, que estava a fazer um filme um pouco maluco, que penso que é o seu filme,
que se passava tudo numa casa que havia um decor fabricado. E depois... Era uma casa que era cortada à meio. Exatamente. Agora realmente faz as pontas. E que não havia uma história do escafandro? Os escafandros, não. Não, acho que foi a imaginação dele. E então resolvemos, em pleno Miosotis, nós vamos fazer uma coisa com humor daquela. Pedro, a gente tem que saber o teu humor que tu tens. E vamos fazer uma coisa. Eu era totalmente a falar, mas eu não fazia nada. Não conseguia concretizar, seja o que for, um bocadinho desconectada da realidade que eu era. E Pedro pensa um pouquinho também, mas era que ficávamos assim. Eu acho que a gente se fez um filme lindíssimo que ninguém sabe, é o melhor, mais bonito. Obrigada. Já referiram aqui que o Pedro tinha outros talentos e outros interesses para além do cinema e para além da representação, nomeadamente a banda desenhada, a música. Pergunta para ti, que o conheceste bem, o que é que era para ele o cinema? Qual era a importância que tinha para ele ser ator de cinema? Como é que ele vivia isso e qual era a importância a nível pessoal? Pronto, por exemplo, falando do sangue que vimos aqui, ele falava muito, e eu já o conheci numa parte final da vida dele, basicamente desde 2006 para a frente, amigos de quase todos os dias, ou bastante sistematicamente encontrávamos, eu para a casa dele, ouvíamos música e tudo isso. Ele, por exemplo, em relação ao sangue, dizia que era um filme de equipa, não era só um filme do Costa, que era um filme da Inês, dele. Falava da influência do Costa em relação à Inglaterra, que era muito influenciado pelo facto de ter vivido em Inglaterra e pela cinematografia britânica, e ele mais francesa, por ter andado com os pais sempre de terra em terra e a viajar desde criança nessa base. Bom, eu acho que o cinema para ele também tinha a ver com o facto de ele ter a influência da poesia do seu avô, do José Gomes Ferreira, do seu padrinho, do Carlos Oliveira, e basicamente ele transportava essa parte poética, portanto, para o cinema, tanto quanto podia. Não é? E em relação à música, que foi mais aquela parte em que eu e ele, de vez em quando passámos música numa homenagem que fizeram ao Manuel de Mozos, portanto lá andámos a investigar, ele obrigava-me muito a investigar. Foi uma altura que o pessoal do Franco-Português nos convidou para fazer a festa de cinema francês, obrigou-me a ir lá para o Franco-Português a investigar sobre, e o nosso projeto era Les Copines d'Abord. Houve uma vez que o pessoal, a senhora lá da Biblioteca do Franco-Português solicitou-me, portanto, indicou-me para eu ir passar música no Foro de São Julião da Barra para um senhor que iria ser... era da NATO e ia se reformar, um senhor francês. Eu disse, Pedro, está aqui uma coisa, no Foro de São Julião e tal, vamos até lá. E eu disse, João, nem pensar, mas tu és maluco aqui. Então algum dia eu vou passar música para os gajos que andaram a fazer merda no Kosovo. Tu és maluco, não foi. Mas, Pedro, aquilo é nosso, portanto, aquilo... É um foro que eu gostava de conhecer, portanto, e depois, de facto, essa foi uma experiência também, como DJ, entre aspas, não gostei muito, porque na reunião que tive lá com o pessoal da NATO, e tal, passa-se assim uma coisa da América do Sul, um compasso segundo, e não sei o quê, depois, a meio do campeonato, já me estavam a pedir AC/DC, Black Eyed Peas, e coisas do género, e confesso que acho que o Pedro teve razão em não ir. Pronto, eu acho que era bom também falar aqui, já na parte final e depois da sua morte, como é que, por exemplo, eu de vez em quando faço trabalhos em cinema e vim a trabalhar com o Paulo Abreu, precisamente porque o Paulo Abreu e o Pedro Estes introduz-me ao Paulo Abreu, e no dia do final dele, o Paulo Abreu disse-me que gostava de trabalhar comigo por causa de um projeto que tinha de ladrões que não funcionavam no cinema português e não sei o quê, depois acabámos por fazer um exercício de documentário que é o Alizu, e também numa homenagem que eu lhe organizei na Casa dos Amigos do Minho, em que também estava o Manuel Mozos e o José Lopes, etc., e o Rui Catalão, não é?
que se conheceram. O Rui Catalão conheceu na homenagem que estava a ser feita a ti pela Isabel, na Malaposta. Eles não se conheciam. E é curioso perceber como é que, mesmo depois de uma pessoa morrer, continua a fazer com que as coisas aconteçam. Porque, por exemplo, o José Oliveira vai fazer filmes com José Lopes, depois dessa homenagem que nós lhe fizemos lá, e havia parte do decor do filme do Oliveira que era na casa dos amigos de mim. Como é que... Basicamente. Eu não sei se é permitido fazer perguntas à audiência, mas não são muitos, mas se tiver alguma coisa a comentar ou a perguntar, acho que ninguém tem nada contra. Antes, pelo contrário. Muito obrigada a todos por esta memória do Pedro. Eu tenho curiosidade se vocês nos podiam dizer alguma coisa em relação às influências, filmes que ele gostasse ou autores que ele referisse, por acaso, que acham. Alguns de vocês, antes desta sessão, mencionaram até músicas que ele gostava. Saber um bocado o que é que o inspirava. Em relação às músicas, ele gostava muito de bandas da década de 80, como os 80 Matchbox, Bin Laden Disaster, que era uma banda de Brighton, dos Phillies. Por exemplo, referia que o Pedro Costa era mais ligado ao Pop Group, que era uma banda também da década de 80. Em relação ao cinema, acho que tem a ver com o percurso dele pela França bom, mas de música, ele gostava, estava muito ligado ao punk. E a música também, tipo, sei lá, o Jill Scott Heron foi ele que me mostrou quando nós nos conhecemos, durante a rodagem do Cinerama, que foi nessa altura também conheci o Abreu, foi aí que se criou a coisa, no fundo com ele também, e que nós estávamos sempre a ouvir Frank Zappa, e o Pedro também achava graça àquilo, pronto, e foi aí que começou esta troca, no fundo, emprestava-lhe CDs do Zappa, e de repente aparece-me com o Jill Scott Heron, com o Winter in America, e pronto, no fundo acho que foi aí que a coisa também se deu também, e foi aí que se deu a ideia de se fazer um filme com ele, no fundo, com esta malta, com o Abreu que ele está a falar, que havia esse grupo que eram os Daltonic Brothers, que eram no fundo dois tipos, são daltónicos, e que os dois trabalham em imagem, que é curioso, no fundo, né? Era bom fazer correção de cor com eles, porque um dizia que ele estava mais magenta e o outro dizia que estava mais azulado, numa imagem a preto e branco. Portanto... Mas pronto, eles puxavam esses tons, e a grande coisa de fazer filmes com essas pessoas todas juntas, no fundo, era perder-se um bocado o lado de equipa e haver só ali um lado mais humano, porque no fundo éramos todos amigos uns dos outros, e claro que levávamos aquilo a sério quando estávamos a fazer as coisas, mas era divertir-nos todos em grupo, não é? E podermos ter ali um espaço em que de repente podemos estar a falar não só do que estamos a fazer, mas de falar daquilo que nós gostamos, dessas referências. Uma pergunta para vocês todos que o conheceram bem, muito melhor do que eu só o conheci a nível pessoal de maneira muito superficial. A pergunta é: qual é a diferença entre o Pedro que a gente conhece dos filmes e o Pedro fora dos filmes? O Pedro como pessoa e o Pedro como não é apenas como ator, mas como figura, como presença no cinema. Bom, eu julgo que, apesar de tudo, se calhar para mim pode ser um bocadinho mais óbvio nos primeiros filmes, em que eu julgo que não é só a representação, há um lado dele que está nos filmes. E eu julgo que isso se mantém, mesmo com realizadores de outros estilos, de coisas que ele fez, pronto, também por questões financeiras. E é daqueles atores
que percebe-se que muito bem que tem enormes capacidades de representação, mas que há qualquer coisa de pessoal que está sempre presente. Mesmo no filme do Patrick, no Sincroton, ou no último filme da Catarina Ruivo, eu julgo que há sempre uma coisa que nos papéis que ele vai representar ao longo da vida tem muito dele próprio, ou seja, ele não vai disfarçar a bela voz que tinha, não vai deixar a sua própria fragilidade que ele usa para construir os personagens, aquele lado entre algo muito nobre e algo de um pouco misterioso, isso está presente. Para mim, julgo que não há nenhum filme em que isso não esteja refletido no modo como ele se entrega a cada filme. É óbvio que eu julgo que ele também terá, até porque há um período um pouco, para mim, apesar de tudo, sinto que o fulgor dos primeiros filmes, depois há um outro lado devido também à experiência dele, a ir fazendo mais, e ele próprio, nos últimos filmes, onde já se denota o lado de estar minado pela doença, portanto, até porque ele vai perdendo o cabelo, muitos desses últimos papéis está de barba, portanto fica com um ar um bocado mais carregado, mas no olhar mantém-se sempre o mesmo Pedro. E aquela maneira de como fala, a sua própria voz, tem sempre um brilho, para mim está presente em qualquer dos filmes. Obviamente que há filmes que eu gostarei mais que outros, ou papéis dele que eu gostarei mais do que outros, mas eu julgo que vendo a obra toda, olhando para o Pedro enquanto ator, eu acho que se consegue perceber muito bem a força e a maneira única enquanto ator, e para mim é isso que me toca mais em qualquer ator, que é conseguirem, para além da sua capacidade representativa, de darem um cunho e deixarem uma marca que é completamente indelével e única quando se vê qualquer filme com um ator como o Pedro.